E antes de começarmos, eu gostaria que todos abrissem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Nós vamos ler esse trecho antes de começar, porque ele é importante. Ele é uma boa introdução para o que nós vamos tratar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. A palavra do Senhor diz: Irmãos, venho a lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui ele dá um resumo muito simples sobre o que é o Evangelho. E para falar sobre o Evangelho, o que significa a palavra Evangelho? Alguém sabe? Boas novas. Exatamente. E no versículo 1 do capítulo 15 de 1 Romanos, ele diz: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Ou seja, eu venho aqui nessa carta lembrar para vocês as boas novas. E ele começa explicando. No versículo 2, se vocês, por ele também sois salvos. Ou seja, por Jesus, pelas boas novas, vocês sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Vocês vão ser salvos se vocês mantiverem a palavra como eu preguei. E como foi que pregou? Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu sei que todos nós já conhecemos isso. Isso é uma história que você começa, logo que você entra, logo que você faz parte da igreja, você já sabe isso, que Jesus, ele morreu pelos seus pecados. Todavia, tudo que parece ser muito simples, às vezes não é tão simples assim. Por quê? Porque Jesus, ele faz um comando. E o comando, eu acho interessante, inclusive, nós pegarmos direto da palavra do Senhor. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo, 17, diz... Deixa eu ver. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? O Evangelho, as boas novas, é que Cristo morreu. E não somente nesse trecho de 1 Pedro, capítulo 4, 17, em que ele fala, olha, o que o texto basicamente está dizendo? Vai começar o juízo. Se primeiro vem por nós, se primeiro vem o juízo para nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que não obedecem ao Evangelho vão ter condenação. Mas nós que somos cristãos, temos que obedecer o Evangelho. Mas o Evangelho, a boa nova, é uma boa nova de sacrifício, é uma boa nova de morte. Correto? Eu sei que é um pensamento complexo, que não é uma coisa muito simples de ser analisada. Primeiro, o Evangelho que nós aprendemos. Se Jesus não tivesse morrido, não serviria de nada não serviria de nada a vida de Jesus na Terra. Ele seria um filósofo, seria um poeta, seria um milagreiro, ele seria o Filho de Deus, mas não serviria de nada para nós, porque a gente continuaria na condenação. A boa nova que nós
pregamos e que nós devemos pregar é a morte de Jesus, o Filho de Deus. Porque essa sim, conforme nós vimos, nós estávamos em pecado, nós estávamos em condenação. A justificação veio através da morte. Só que o evangelho, o que o cristão na santificação deve fazer é obedecer o evangelho. Ou seja, o que o cristão tem que fazer é morrer. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ou eu estou escrevendo assim, eu estou explicando de uma forma muito esquisita. Dá para entender, Jailton? E essa questão também era levantada em Roma. Não é uma questão em separado. E também servia de oposição, porque afinal, Jesus quer que eu morra? Então nós vamos olhar essa explicação muito simples, dada pelo Senhor Jesus, dada pelo Espírito Santo, e através do Espírito Santo para Paulo. Vamos dar uma olhada lá em Romanos, capítulo 6, versículo 17 e 18. Graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se existe essa dúvida, e se o evangelho, as boas novas, é a morte, como obedecer isso? Como obedecer isso? Paulo ele dá uma explicação bem interessante aqui. Uma hora vocês eram escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. A nossa aula vai se centrar nesse conceito, forma de doutrina. Mas, para entender o que é forma de doutrina, é interessante saber o que é doutrina. Então eu pergunto para todos, se alguém tem essa informação, o que é doutrina? Ensinamento, boa. Tem algum outro conceito? Sim. Mais específico. Porque assim, eu posso colocar o dedo no interruptor, causa choque. Isso é uma doutrina? Não. Então tem como existir conhecimento sem ser doutrina. O que é uma doutrina então? Também é conhecimento, mas não é só isso. O ensinamento da palavra você já está restringindo, isso é importante, porque, por exemplo, o direito trabalha muito com doutrinas. Existe uma doutrina tal, uma doutrina tal, uma doutrina tal. Dentro das religiões, dentro do mundo religioso, existem doutrinas diferentes. Por exemplo, existe a doutrina protestante, existe a doutrina batista, existe a doutrina wesleyana. Regras, exatamente. Conhecimento e regras, exatamente. Já estamos chegando num ponto. Veja que interessante. Eu acho que esses dois elementos já conversam bem. Por quê? Eu vou pegar uma explicação mais bem fundamentada através do dicionário. O que é doutrina? É um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Eu pego um conjunto de regras. Vamos fazer aqui a forma de ensino, boa, também.
Você pega um conjunto de regras e ensinos. E esse conjunto de regras e ensinos, eles se conversam. Não adianta eu falar uma coisa em um momento, não adianta eu falar outra coisa em outro momento. Isso é muito interessante. Assim, eu não sei se todos assistiram, tem no Netflix. É um filme do Stephen Hawking. Ele é um físico, ele existe de verdade e ele deixa muito claro isso. As regras que o homem criou para o universo não se aplicam para as regras que o homem criou para a Terra. É mais ou menos assim. A gravidade na Terra combina, ela encaixa. No universo ela não encaixa. Então, de duas uma. Ou a regra do... E a regra do universo também. A regra cósmica que o ser humano criou é muito boa para o universo, mas ela não se aplica para a realidade humana, mundana. Então, como é que pode duas regras totalmente que não conversam serem verdadeiras? Isso não é possível numa doutrina. Isso não é possível dentro da fundamentação da doutrina. Ela tem que casar. E quando nós vemos esse conjunto de regras, esse conjunto de ensinamentos, e Paulo diz, olha, vamos lá para o versículo, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo agora viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. Vocês podem até não obedecer à morte do Senhor Jesus morrendo 3 dias. Porque eu acho que ninguém aqui ficou morto por 3 dias. E se você ficou, parabéns. Parabéns. Você não ficou, graças a Deus. Eu acho que ninguém aqui ficou. Mas também quebraria minha perna se alguém ficou. Mas ninguém ficou morto 3 dias. E nós não precisamos ficar exatamente igual a Jesus Cristo, mas nós obedecemos a forma, o modo como aconteceu. Nós não obedecemos aos fatos, nós não seguimos aos fatos de Jesus. Nós não somos guiados por ficar 40 dias no deserto. Nós não ficamos presos a ficar 3 dias morto em um túmulo, em uma cova, em um túnel, em uma caverna, como Jesus ficou. Mas nós respeitamos a forma. Isso é muito importante. Por quê? Eu sei que o que eu falo geralmente não parece ser meio esquisito. E é. Não dá. Se nós obedecemos ao Evangelho, nós devemos seguir o Evangelho. E o Evangelho é um Evangelho de morte. Não é um Evangelho que vai transformar pessoas pecadoras em pessoas salvas. É um Evangelho que transforma pessoas pecadoras, elas morrem e depois são salvas. Então, a priori, Deus não veio simplesmente tentar curar o enfermo. Ele não veio cuidar para que a pessoa viva melhor. Ele veio para matar as pessoas. Porque aquela pessoa que nós vimos do capítulo 1 a 3 de Romanos, ela merece condenação. Nós olhamos para a humanidade e nós vemos as pessoas e nós ficamos com pena dela. E Deus também fica com pena dela. Tanto compadeceu-se que mandou o seu filho. Mas não tem como não matar essa pessoa. Por isso, essa pessoa é morta. E quando ela é morta, ela ressurge. Vamos dar uma olhada na forma como é feito.
Porque a forma é fundamental. Nós já tratamos isso na minha aula anterior, a do Santana, mas é fundamental nós tratarmos, porque são elementos bem delicados, bem cheios de nuances. Romanos capítulo 3, versículo 3 a 4. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, apesar de não termos ficado num necrotério, não termos ficado 3 dias apodrecendo a nossa carne para depois reviver, nós aproveitamos a forma que foi dada inclusive pelo nosso Senhor Jesus através do batismo. Nós somos batizados na sua morte. E eu vou fazer um desenho aqui. Aqui é você morto. Mas aqui a água do batismo. Nossa, essa água do batismo ficou feia, mas tudo bem. Quando nós estávamos antes do batismo, nós estávamos mortos, correto? Então o que acontece no batismo, na imersão? Quando eu estou aqui debaixo da água, eu tô vivo? Tudo bem, mas morto. Se aqui eu tô morto, aqui eu vivo, eu vou colocar V de vivo? Por que eu não passo diretamente por aqui? Porque o aspecto da morte muda. Aqui eu estou morto para quem? Para Deus. Se eu continuo nesse estado, para as pessoas está tudo ok, mas espiritualmente eu estou morto para Deus. Quando eu venho para cá, eu morro para o quê? Eu morro para Deus? Para o pecado. O velho homem. O velho homem acaba de morrer. Literalmente a gente usa esse símbolo da cruz, mas não, outra pessoa morreu pela cruz, mas você morre pelo pecado. E você começa a viver para Deus, para se tornar vivo. Então, no momento em que nós estamos aqui, você já tem a condenação, você está condenado. Mas quando você passa pelo batismo, aproveitando a forma da morte do Senhor, eu aproveito a morte do Senhor e pelo sangue de Jesus eu ganho vida. Apesar de eu não ficar 3 dias debaixo de uma água, através desse procedimento, porque não é meramente uma simbologia. Aqui nós ganhamos o Espírito Santo, aqui nós somos perdoados, aqui nós ganhamos vida nesse procedimento. Então não é meramente um simbolismo. Simbolismo é o que nós fazemos com a ceia. Nós comemoramos a morte do Senhor.
O momento da ceia é um simbolismo. O momento da oferta é um simbolismo. Mas agora, esse momento do batismo não é simbolismo. Você tem fé de que você morreu e que agora você é um novo homem? Esse elemento é muito importante. Nós renascemos. Apesar desse espírito, de ser a mesma alma, de ser a mesma criatura, essa criatura morreu. A criatura cheia de pecados não é mais cheia de pecado, mas ela continua sendo a criatura que Deus criou. Nós não somos possuídos por um espírito novo. Não é uma coisa de um espírito veio, o Espírito Santo veio e substituiu esse. Não. O Espírito Santo é um conselheiro que fica do seu lado, mas ele não substitui. Mesmo porque como é que nós explicaríamos os pecados que nós cometemos depois do batismo? O Espírito Santo peca? Não. Então, ele é um conselheiro. Ele é alguém que fica do nosso lado. Por que ele fica do nosso lado? Porque não habita mais o pecado em mim. Cristo habita em mim. Sim. Exatamente. Uhum. E para ele, a parte interessante é que para ele não fazia sentido nenhum. Você vê como o tempo, como a palavra do Senhor, ela ajuda nisso, porque para ele era uma coisa esquisita. Eu vou ter que voltar pro ventre, vou ter que nascer de novo, mas eu sou velho, não tem lógica o que o Senhor está falando. E Jesus explica para o mestre das leis. E se o mestre da lei não conseguiu entender, quanto mais a pessoa normal, a pessoa que não estava estudando a palavra do Senhor. São conceitos muito complexos. Nós vamos tratar, inclusive, daqui a alguns versículos a mais. Deixa eu... No versículo 18 fala exatamente isso, que é o corpo do estudo. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos de justiça. A partir do momento que você morre para o pecado, você não fica simplesmente... O conceito de liberdade é muito relativo. Porque em alguns momentos, Paulo ele se coloca como escravo de Cristo. Mas quando você não é escravo de Cristo, eu tenho liberdade? Não. Eu sou escravo do pecado. Então você pode eleger o que você trata como liberdade. Você ser livre, assim como ele coloca, olha, em tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Agora, quando eu opto por ser escravo do Senhor Jesus, existe a liberdade de que você está tomando a decisão de ser escravo do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que ganham o conhecimento e... João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Mas ela nos liberta para nós voltarmos para a situação anterior ou para mudarmos. O que o mundo faz é não oferecer uma liberdade. Essa é a grande diferença. O conhecimento ele nos dá a liberdade de optar por algo ruim, optar por algo bom. Estamos livres para dizer não para o pecado.
Mas quando nós entendemos que existe o batismo e o porquê do batismo, nós precisamos pensar bem se nós temos liberdade para pecar. Porque nós não fomos ressuscitados para algo em que nós pudéssemos ficar livres para pecar. Nós fomos libertos para ser santos. E por isso que a justificação, se a gente parasse a justificação em que Jesus perdoa tudo, e em que nós sabemos que nós somos batizados e que nós somos perdoados, legal, eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso, Jesus já fez. E Jesus é super importante nisso, a gente não tira a importância de Jesus. Mas nós também precisamos nos santificar. Eu peco, mas quando eu peco eu me arrependo, eu volto a ficar santo. Mas eu já não vejo mais a minha vida como uma opção, eu vou pecar ou não. Nós saímos do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não temos mais a opção de olhar para... mas eu estou a fim de ir lá no quarto escurinho. Ou não deveríamos ter. Versículo 5 e 6 de Romanos, ele fala uma coisa importante. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se nós nos unimos com Jesus na morte, ou seja, no batismo, nós também seremos como ele na ressurreição. E nós olhamos, e poucas coisas são tão claras e são tão bonitas de se olhar no Apocalipse, quanto a imagem de Jesus. Porque não mostra um Jesus humano. Ele não é mais humano. Nós olhamos por todo o Novo Testamento e nós vemos um Jesus que andava com o seu povo, que andava ensinando, que era um Jesus que sofria, que provavelmente sentiu fome, que provavelmente sentiu sede, que provavelmente sentiu dor nas costas. Mas não é mais esse Jesus que existe. O Apocalipse, se ele tem uma grande lição para nos ensinar, é mostrar como Jesus é hoje para a sua igreja. E Jesus não é um humano. Ele é muito melhor que isso. Ele é uma glória que nós não conseguimos suportar. É uma santidade muito maior do que nós podemos imaginar. E eu imagino o estado, o que João sentiu, a ponto de fazer uma descrição às vezes meio esquisita pra gente. Porque a gente olha para a descrição e nós vemos com pés de metal polido. Provavelmente não parecia um metal polido, mas como você vai descrever uma coisa que você não tem a mínima ideia sem ter palavras? Então ele faz uma comparação com coisas muito, muito claras, coisas que na sua época eram muito importantes. E nós estamos vivendo hoje não com Jesus humano, não com Jesus pobrezinho, não com aquele Jesus que realmente sofreu. Ele sofreu muito, mas nós estamos junto com o Jesus Deus, o Jesus em sua plena forma, em que nós conhecemos que ele tem majestade, ele tem poder, e ele já não conversa com o diabo. O diabo já não vem para ele falando, se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. O diabo treme. O inimigo treme por Deus e treme por Jesus. E é esse Jesus em que nós, agora batizado, nós temos junto conosco. Não é uma coisa simples, não é uma coisa suave. Nós temos um grande reforço. E é isso que nós estamos vivendo agora. Versículo 6. Sabemos disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, nós morremos aqui no batismo, nós saímos com esse Deus, Jesus. Nós saímos para a novidade de vida. Então a morte ela não é algo tão ruim assim.
E eu imagino que a morte de uma semente não é de todo ruim para o fruto. Nós fomos para a casa da Marília e estava em época de milho. E você vê que, assim, tem mais de 400 alqueires na região de milho plantado, e estava numa época muito, muito boa para ralar o milho e para fazer coisa com milho, para inclusive comer cozido, muito bom. E você vê aquele fruto, você vê primeiro a espiga do milho, que é bonito, o cheiro é muito gostoso, ele é bonito. Mas quando você vê que cada uma daquelas sementinhas poderia dar um milho, eu não sei como se fala, um pé de milho, você fica impressionado. Eu acho que para a planta, eu acho que para o milho, é muito melhor ele crescer e se tornar algo grande do que virar comida de porco, como às vezes ele vira. 400 alqueires que vão virar, provavelmente, vai ser secado o milho para virar comida de porco. Pouco daquilo vai se tornar comida humana, mas é uma coisa interessante para nós olharmos para a nossa vida. Você vai morrer de qualquer jeito. A questão é, você vai morrer e vai se tornar comida de porcos, ou você vai morrer e você vai se tornar uma nova espiga, um novo pé de milho que vai dar várias outras espigas, que vão dar várias outras sementes, e às vezes uma única espiga pode dar uma geração inteira de novas sementes. Nós temos essa opção. Morrer nós vamos. A questão é quando e como nós queremos morrer. E essa forma é importante. Lembre-se, o Evangelho, as boas novas, é de que não apenas Jesus morreu, porque todos morreram. Todos que não estão vivos morreram. Não existe problema. Mas a questão é por que ele morreu. A questão é que ele ressuscitou. Eu não sei se ele ressuscitou, é uma palavra muito complexa, eu não vou errar aqui na frente de vocês. A questão é que foi um pouco mais do que isso. E nós não podemos nos apegar simplesmente, eu vou me batizar. Você tem que saber a forma como foi feita, os motivos, e você seguir, obedecer. Versículo 17. Você deve obedecer de coração. Você deve respeitar e obedecer de coração. Porque o comando de Jesus é: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os e ensinando-os. Nós devemos batizar as pessoas, mas as pessoas precisam obedecer de coração. Não adianta eu chegar para alguém e falar: olha, você vai para o inferno se você não se batizar, batiza agora. E lembra, bom, se você batizar, você pode ter uma chance de ir para o céu. Se você não se batizar, você vai para o inferno mesmo. Não adianta seguir esse rito. Você deve seguir a forma. A forma é tão importante de obedecer quanto o procedimento. Por isso, nós devemos tomar cuidado. Não tem como uma criança que não tem pecado obedecer isso, porque ela não tem pecado. Se ela não tem pecado, por que ela vai se arrepender? Ela não tem do que se arrepender. O modo como foi feito, sempre a palavra batismo significa imersão. Aspersão não é imersão. Mas não apenas isso, o motivo também é importante.
Porque se você foi batizado apenas para a remissão do seu pecado, ou se você foi batizado porque você queria ser aceito numa comunidade religiosa, isso está errado. Ah, pessoal, vamos se batizar porque agora vocês são parte da igreja, agora vocês podem fazer a ceia, podem fazer a oferta. Não é assim que funciona. O batismo não serve para você ser reconhecido na comunidade, não serve para você ganhar respeito ou para você ganhar um status. Ele serve para a sua salvação. Se você não foi batizado com esse intuito, sabendo que você é pecador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu para os seus pecados e que você está morrendo para os seus pecados, mas você vai ressuscitar com Ele, não adiantou de nada. Você fez um batismo que na verdade foi um banho. Nada mais do que um banho. Porque João Batista fazia pecados para remissão de pecados. Só que se a remissão do pecado que João Batista, e convenhamos, João Batista, ele era um homem trazido por Deus. Então se ele batizava remindo pecados, quer dizer que Deus autorizava que ele fizesse isso. Quer dizer que antes mesmo de Jesus existir, já existia o batismo para remissão de pecados. Remissão de pecados não é perdoar pecados, é remissão. Remissão é quando você faz alguma coisa, mas você não é apenado por isso. Isso já existia. Se isso fosse necessário, se isso fosse suficiente, Jesus veio de bobo. E desculpe usar o termo bobo para Jesus. Jesus não é bobo. Jesus é Deus. Então, eu fui batizado por causa dos meus pecados. Você não foi batizado segundo a forma que o Evangelho expõe. Você tem que repensar o seu batismo. Você tem que repensar o que você está fazendo. Porque o Espírito Santo não é aquela coisa, não é como o salário que aparece quando eu entro na empresa e eu bato o ponto de entrada e eu bato o ponto de saída. Às vezes eu não preciso trabalhar na empresa, eu posso ficar de braços cruzados. Mas se eu bater o ponto na hora de entrada, ficar na empresa e bater na hora da saída, é certeza que eu recebo o meu salário. É certeza. Eu não preciso trabalhar. Inclusive tem muita gente, infelizmente, que vai, bate o ponto, fica com os braços cruzados e depois recebe normalmente o salário. Porque o importante é bater o ponto. É você mostrar que você está presente. Agora, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele analisa o coração. Ele vê o coração. O batismo não é um procedimento tão excelente que basta você fazer que o Espírito vai estar com você. Você deve fazer pelo motivo certo, obedecer de coração. Não basta obedecer. Existia um comercial da Colgate que falava: não basta ser pai, tem que participar. É mais ou menos isso. Não basta ser batizado, você tem que seguir de coração. O que nos leva a uma grande pergunta. Leva a uma pergunta delicada ainda nos dias de hoje. Tudo bem, batizei. Batizei errado. O que eu faço? Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 5. Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 5. A palavra do Senhor diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Aos que lhe responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Aquelas pessoas de Éfeso, eles eram pessoas que estavam buscando fazer a vontade de Deus? Eram pessoas que tinham sido batizados pelo batismo de João? Eram. Eles fizeram um batismo na imersão de águas. Eles fizeram um batismo por remissão de pecados. Qual foi a resposta dada por Paulo? Vamos fazer uma oração porque daí seu batismo vai ter o Espírito Santo. Não. A resposta foi: Paulo batizou novamente aqueles irmãos. Por isso é tão importante. E veja, não é uma cerimônia. Paulo ele deixa muito claro: vocês foram batizados para receber o Espírito Santo? Ele sabe o que é isso? Como que a gente vai batizar? Eu sei da remissão de pecados. Pois bem, então vamos batizar novamente para que vocês recebam o Espírito Santo. Se para Paulo o batismo era tão importante porque era fundamental que o ser humano tivesse o perdão do pecado e o Espírito Santo, quanto mais para nós. Se o apóstolo Paulo, aquele que foi ensinado 3 anos por Jesus no deserto, aquele que foi chamado por Jesus para ser santificado e para se tornar apóstolo, se esse fazia questão de que fosse batizado novamente, quanto mais nós, que não respeitamos às vezes a forma. Por isso é muito importante você analisar o seu batismo. Você batizou porque você reconhecia que você é pecador? Que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio, morreu e ressuscitou por causa de você? E que você precisa não apenas reconhecer isso, mas você precisa obedecer? Se você tem isso, não é uma... Vejam, não são conceitos complexos. São conceitos que às vezes a gente ensina muito bem a criança e a criança aprende. Se você teve esse conhecimento, se você teve essa fidelidade na hora de batizar, o seu batismo é cheio do Espírito Santo. Porque é isso, no final das contas, que vai fazer diferença. A gente, às vezes, faz algumas discussões. Isso daqui pode, isso daqui não pode, isso daqui pode, isso daqui não pode. Mas, no final das contas, nós deveríamos ser sinceros conosco, como cristãos, e perguntar: isso vai me levar para o céu ou isso não vai me levar para o céu? Porque, às vezes, tem coisas que a gente briga que não leva a gente para o céu, ou não. Mas às vezes tem coisas que a gente não dá tanto valor e que aquilo nos leva para o inferno, por exemplo. Roupa, modo de vestir, time, isso às vezes a gente fala demais e isso não nos leva para perto do Senhor ou não nos afasta do Senhor. Mas agora, você ser um servo fiel, você ter fidelidade com Deus, coisa que às vezes a gente não fala porque é muito óbvio. E com certeza, se você não tem tempo para o Senhor, você não tem fidelidade com Ele. Então você pode ser batizado, você pode até ter feito certo, mas você não vai para o céu. Ou às vezes você é uma pessoa que realmente se dedica muito, você é uma pessoa filântropa. Filântropo quer dizer aquela pessoa que faz benevolência, que faz caridade, que ajuda as pessoas. Você às vezes tem um respeito muito grande por Deus. Às vezes você tenta fazer tudo muito certinho, mas você não batizou, não tem Espírito Santo, não adiantou de nada, você vai para o inferno. Porque não é você que faz. Primeiro tem que vir Cristo. O Espírito Santo é fundamental para
para a salvação do homem. É Ele quem é o selo, é Ele quem é o conselheiro. Sem Ele a gente não vai. Isso não quer dizer que no momento em que você batizou, você tenha tido todas as informações de forma ampla. Porque, vamos olhar, a gente já mencionou, mas eu quero olhar com vocês. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todos nós já conhecemos o comando do Senhor Jesus, mas vale a pena reiterarmos. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, primeiro você batiza, depois você ensina. Então, se você é batizado, mas hoje você tem uma compreensão maior, isso não quer dizer que o seu batismo foi inválido. Isso quer dizer que você amadureceu. Isso é bom. Mas não quer dizer que você fez o batismo de forma incorreta e que o Espírito Santo não habita em você. Se você tinha os conceitos básicos sobre Cristo, quem é Cristo, e a sua missão nessa grande comissão, então você não tem por que se preocupar. Você não precisa ficar repensando se o seu batismo é válido ou não, porque ele já foi válido. Às vezes a gente se casa sem saber o problema do casamento. Eu tenho o sonho de me casar, mas eu não sei quais são as dificuldades que eu vou ter na hora que eu me casar. Mas isso não invalida o meu casamento, por exemplo. Porque o sentimento que eu tinha de desejo de casar já existia. No batismo é algo parecido. Não basta simplesmente o sentimento. Você tem que ter a consciência mínima. Você tinha essa consciência mínima? Pois bem, eu tinha. Então o seu batismo está cheio do Espírito Santo. Mas tem muita gente que fica com dúvida. E eu recomendo. Você viu se está dentro dos critérios e dentro da forma bíblica? Não está. Existe um versículo, eu prometo que esse vai ser o último. Oi, diga. Absolutamente. Mas você, se eu começar, eu lembro claramente o São Paulo, com a mão de batismo. Mas eu confiava nele, eu acreditava, ele estava escrevendo, eu acompanhava o ensinamento da Bíblia, sabia que ele era um cristão sério, estava fazendo a vontade de Deus. Então, quer dizer, na época, eu realmente era muito criança, mas eu lembro que foi feito de apoio. Sim. Mas assim, claramente, Sim. Não é necessária a palavra, mas assim, sim. Sim. Exatamente. Mesmo porque assim, com 11 anos você já tem consciência que você peca. Quem me dera conforme passasse o tempo a gente não pecasse, mas sim. Eu acho que o ser humano sempre é ser humano. Acho que você, com 11 anos, qualquer criança já sabe: olha, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer isso mesmo. Nem que seja por causa do leite condensado que você comeu errado e que você não queria assumir a responsabilidade, depois você escondeu no meio do edredom da sua tia, por exemplo. Não aconteceu isso com ninguém da minha família, graças a Deus. Mas você já tem a consciência.
Você sabe que aquilo é errado, mas você opta por fazer o errado. A partir desse momento, você já sabe que é errado, mas você optou pelo errado. Você optou por falar mentira. Ah, não, mãe, desculpa, você não é professora, eu não fiz porque eu tava doente. Quando você começa a ter consciência do que é o certo e o errado, e você opta pelo errado, você já tem consciência. E se você tem consciência de fazer o errado, você também tem consciência de fazer o certo. Pelo menos é o que eu acredito. Mas Atos tem um conselho muito bom em relação a isso, sobre, será que o meu batismo serve? E é algo que Pedro falou, e eu acho que é um conselho para todos nós. Atos capítulo 5, versículo 29. A palavra do Senhor diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olhe através da palavra de Deus se o seu batismo encontra fundamento. Não o que o Ailton falou, não o que a tal pessoa falou, o que a palavra do Senhor está falando. Porque no final das contas, ela é o fundamental. Eu não vou salvar ninguém. Cristo, a palavra do Senhor, vai salvar. E para isso nós precisamos estudar. Veja, analise seu batismo. Porque às vezes você faz muita coisa, mas no final das contas você não vai receber a coroa da vida. Isso é muito triste. Vamos fazer uma oração para terminar a aula.